Olá, gente boa, meus seguidores do canal Teologia em Foco. Eu sou o pastor e professor Gessé Luiz e hoje nós vamos para mais uma aula de hebraico em Segredos do Hebraico. Eu quero começar pensando com vocês aqui sobre os textos massoréticos. Quem são os massoretas, né? Os massoretas é uma série de copistas, de escribas, principalmente no período da diáspora, quando a nação de Israel se obrigava a fugir da sua pátria. Muitos copistas, escribas, com muito cuidado, enfrentavam batalha com rabinos e sacerdotes, exatamente para deixar os textos originais como eram. O hebraico ele estava sofrendo declínio e muitos hebreus já não conheciam o hebraico do seu ponto de vista de origem por causa dos cativeiros. Por exemplo, quando foi cativo para a Babilônia, para os assírios, período que esteve sob o domínio dos persas. Esse movimento com outras línguas, com outros povos, como por exemplo os 70 anos que viveram na Babilônia, eles acabaram de alguma forma misturando ou contaminando a língua hebraica. Por causa disso, por conta disso, os massoretas lutaram de unhas e dentes para preservar a língua hebraica. Um dos exemplos foram os helenistas, os que eram de fala grega, eles que habitaram nas regiões de Israel, principalmente na região de Samaria. Lembra da história dos samaritanos, Jesus e a mulher samaritana? Pois é, havia uma batalha entre eles por causa também da língua. Os que falavam o grego eram às vezes achincalhados, era desvalorizado pelos judeus de sangue azul, né? Então, essa é uma das razões pelas quais os massoretas lutaram de unhas e dentes para preservar, porque a língua foi contaminada tanto no período babilônico como no período persa, no período do cativeiro de Israel na Síria, enfim, Judá na Babilônia. Por causa disso, a língua foi contaminada. Mas os massoretas lutaram para que não se esquecesse um dos pontos que fez permanecer a língua hebraica permanecer, o hebraico bíblico, foram os pontos massoréticos, os trabalhos dos massoretas. Em primeiro lugar, os massoretas foram instrumentos de Deus para que a Bíblia permanecesse intacta e ela chegasse aos nossos dias enfrentando todas as críticas da ciência e os céticos e provasse a sua real fundamento espiritual, o seu real trabalhar de Deus na história da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado. Os massoretas, em primeiro lugar, foram instrumentos de Deus para a preservação. Então, só para repetir, eles foram os escribas, chamados de massoretas, que preservaram a tradição. Muitos deles anônimos, muitos deles escreveram de forma anônima, mas deixaram um legado maravilhoso para provar a existência real da Bíblia, da tradução que a gente tem desde o período do Concílio de Nicéia, a Septuaginta, e depois a tradução de Jerônimo, e depois, naturalmente, para a língua inglesa, a língua portuguesa, o latim, enfim. Mas no meio de tantos anônimos, aparece uma família que é conhecida por Ben Asher. Ben é filho em hebraico. E Asher aqui é Azer. Naturalmente, é uma família da tribo de Azer, que ajudaram e se esmeraram no trabalho de preservar os textos sagrados. Essa família de Ben e Asher, ou filhos de Azer, eles eram da região de Tiberíades, junto ao mar da Galileia, onde moravam os filhos de Azer, ou Ben Asher. Outro ponto que precisa ficar bem claro é que você vai encontrar nos textos massoréticos entre o quarto século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. Depois vai ter todo o trabalho dos massoretas até a Idade Média, mas nós estamos falando aqui da origem da Bíblia ou do cânon sagrado.
Agora, vamos encerrando essa nossa fala aqui hoje com vocês, falando sobre a importância dos pontos maçoréticos. Lembra que eu falei sobre maçoretas, textos maçoréticos e pontos maçoréticos? Maçoretas foram os escribas, copistas que reproduziram os textos sagrados numa fidelidade imensa. Agora, presta atenção nessa parte. Os maçoretas enfrentaram crises de desconstrução ou de heresias dos textos sagrados, tal como encontramos hoje. Eles enfrentaram batalha com rabinos e sacerdotes que deturpavam os escritos sagrados, o cânon sagrado. E como eles eram guardiães dos pergaminhos, dos textos sagrados, eles enfrentaram batalhas contra rabinos e contra sacerdotes que interpretavam os textos ao seu bel prazer para agradar às suas necessidades pessoais. Você vai ver isso na história. Paulo vai brigar contra a alteração, a deturpação da palavra. E hoje, nos dias que vivemos, eu não sei se a gente poderia considerar muitos homens que batem para desromantizar a Bíblia, desromantizar as mensagens do pós-modernismo, desse momento que estamos vivendo, de mensagens triunfalistas, mensagens românticas. Da mesma forma que eles lutaram para manter os textos sagrados, hoje nós temos muitos teólogos raízes que preservam a palavra e pregam a Bíblia como ela é. Então os maçoretas também enfrentaram isso, tal como nós estamos enfrentando hoje. Mas deixa eu pensar com vocês os pontos maçoréticos. Professor, quais são os pontos maçoréticos? O que é os maçoréticos, né? Que o Necudodes, que é chamado os pontos vocálicos. Nós temos aí, por exemplo, nós temos o patar, que corresponde à vogal A. Nós temos o segol que corresponde à vogal E. Nós temos o hiret, que corresponde à vogal I. Nós temos o kamit hatuf, que corresponde à vogal... o kamit, ele corresponde à vogal O. E nós temos o kibutz, que corresponde à vogal U. São nomes dados pelos maçoretas dentro do contexto hebraico. Então, as vogais, elas vão diversificar em 3 grupos de vogais: as breves, as longas e as meias vogais. Quando você está estudando hebraico, você vai entender os pontos maçoréticos criados pelos gramáticos hebreus, que geraram isso para a preservação. Passo aqui um breve resumo. Então vamos lá. A gente precisa pensar paulatinamente. O hebraico bíblico, conforme diz para vocês, ele era composto somente de consoantes. O hebraico bíblico é pictografado e seguido também de uma numerologia. Cada letra corresponde a um número. Ponto seguinte, o hebraico moderno não tem pontos maçoréticos, ou não tem vogais, para você entender melhor. Quem são os maçoretas? Foram os copistas, escribas, que zelaram como guardiães para que viesse até os nossos dias a prova de que a Bíblia que temos nas mãos, ela tem fundamento espiritual, literário, histórico, real. Não é uma invenção, uma criação de homens, até porque ela foi escrita no período de 1.600 anos, por mais de 40 autores, em épocas diferentes, em lugares diferentes, geopolítica diferente, enfim, mundos diferentes. E ela tem uma consonância, uma simetria, que não tem como não acreditar nos textos sagrados. Os maçoretas escreveram principalmente nos períodos das diásporas da nação de Israel, tentando preservar e escondendo para que futuramente fosse descoberto, como é o caso dos manuscritos do Mar Morto ou os manuscritos descobertos nas cavernas, na caverna de Qumran. Como aconteceu isso? Um garoto estava jogando pedra, alguém estava jogando pedra numa caverna
e quando jogou uma pedra percebeu que bateu em alguma coisa balofa lá embaixo. Então ele desceu e descobriu um pote com os maçoréticos, textos maçoréticos. Nesse tempo houve um alarme no mundo, um susto. Todos os teólogos, as igrejas, padres e pastores ficaram preocupados que aqueles textos viessem a não ter simetria, consonância com a Bíblia, com a tradução dos textos que foram usados para... E aí, pasmem vocês, graças a Deus por isso, o mundo inteiro pôde ouvir em alto e bom som que os textos da caverna de Qumran, os textos do Mar Morto, eles correspondiam exatamente aos textos sagrados do cânon que nós estudamos. E aí está o segredo da diáspora. Por último, aí, os maçoretas foram guardiães, parte deles anônimos, mas aparece uma família, o Bene Asher, que é filhos de Azer, que aparece aí uma família de maçoretas, de escribas, que está na história para a gente entender. E por último, aí os pontos maçoréticos, que são os pontos vocálicos, chamados de Neknod, que é exatamente as vogais que são inseridas através de pontos no hebraico. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em mais uma edição de Segredos do Hebraico com o pastor e professor Gessé Luiz, para o canal Teologia em Foco. Olá, gente.